Olá, quando eu me converti tinha uma música que era bem assim, mais ou menos. Minha alegria é o poder ouvir, vamos à casa de Deus, que é baseada num salmo de Davi. Essa música é do Paul Wilbur e eu e minha família, quando a gente ia aos cultos, a gente costumava cantar essa canção com alegria, com entusiasmo, porque para nós era uma alegria e continua sendo uma alegria ir para a igreja. E por que eu estou falando isso? Aqui em casa também, eu conversando com a Gabi, minha esposa, a gente estabeleceu que o domingo, o dia de congregar, deve ser um dia de muita alegria e o dia mais importante da semana para nós. E a gente quer passar isso para nossa filha também. Mostrar para ela a seriedade com que a gente leva isso, que essa alegria é coisa séria, né? E por que eu falo isso? Muitas vezes nós como ministros, né, pastores, ministros dentro da igreja, talvez a gente olhe para a igreja apenas como um trabalho e com os afazeres que nós temos dentro da igreja, as atividades, né, tantos compromissos. E isso pode soar um pouco pesado às vezes, se a gente não fazer essa conferência e não se alinhar o nosso coração com o propósito de Deus, talvez a gente assuma esse compromisso de ir à igreja e congregar, das nossas escalas, como algo pesado. E sem você notar, isso pode passar para os seus filhos também. Isso pode passar uma imagem para o seu filho de que ir à igreja é algo difícil, é algo pesado, é um compromisso chato, né? Muitas vezes entediante, né? E não é essa a imagem, não é isso que a gente quer expressar para nossa filha. Pelo contrário, a gente quer justamente que ela tenha essa alegria também de ir à igreja e de ver que é algo bom. Então, é muito importante você notar que as pequenas coisas do seu dia a dia, principalmente do seu domingo, do seu dia de ir ao culto, elas podem afetar grandemente a vida do seu filho. Como assim? Por exemplo, quando você já acorda de manhã, a maneira como você acorda. Será que você já acorda apressado, com que diz, vamos lá, tem que arrumar, a gente tem igreja hoje, não pode perder tempo. Então tudo isso já afeta a maneira como você vai para o culto e a imagem que você está passando para o seu filho do que é ir ao culto. Então, a gente tem que passar essa imagem da maneira mais divertida possível, da maneira mais alegre possível, da maneira mais leve possível. O dia de ir à igreja, o dia de cultuar, ela deve realmente ser um momento especial, onde você deve evitar ter qualquer outro compromisso naquele dia e realmente se colocar de coração, de alma, de corpo, totalmente para esse propósito. E isso deve passar para o seu filho da maneira mais leve, mais tranquila e mais alegre possível. Da mesma maneira que ele talvez fique eufórico de ir para um parque de diversão, você deve passar esse entusiasmo, essa alegria ao ir para a igreja. Na verdade, mais entusiasmo ainda, mais alegria ainda. E aqui então a gente, todos os domingos, quando a gente vai para a igreja, a gente fala para Satsuki, hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de a gente cultuar a Deus. Hoje é dia de você encontrar o tio Rick, a tia Yuki, o seu amiguinho Kanato. Vocês vão brincar bastante, vocês vão cultuar a Deus, vocês vão brincar, vocês vão se alegrar, vocês vão encontrar tantos tios, tantas crianças lá, vai ser muito divertido. Então a gente passa essa imagem para Satsuki desde agora, de que cultuar, de que ir à igreja é algo divertido, é um prazer, é uma alegria e nós também estamos nos divertindo. Se o culto, a igreja se tornar algo pesado para você, isso com certeza vai afetar a sua filha, o seu filho, a maneira como ele percebe ir à igreja, entende? E nós estamos vendo uma geração agora muito delicada, onde há um peso muito grande da sociedade contra ir à igreja, contra o cristianismo. A gente vê tantos filhos de ministros que têm se desviado porque justamente eles percebem esse peso às vezes e de certa forma existe sim alguns desafios para nós que somos ministros, mas nós devemos ser muito sábios em como transmitir isso para os nossos filhos. Amém? Então medite sobre isso, pense sobre isso e sempre cante. Minha alegria é o poder ouvir, vamos à casa de Deus. Sabe, isso deve estar muito firme em nossos corações, isso deve estar muito firme na nossa família, de que ir para a igreja é uma alegria só de ouvir, vamos à casa de Deus, deve ser algo contagiante, uma alegria empolgante. Amém?